Olá, boa noite. Começa agora o Terra Viva DBO na TV. E o abate de bovinos cresceu 17% no segundo trimestre de 2024. Segundo dados preliminares das estatísticas da produção pecuária do IBGE, foram abatidos 9.940.000 cabeças de bovinos entre os meses de abril, maio e junho de 2024. Em relação aos primeiros 3 meses do ano, o aumento foi de 7%. Já no comparativo com o segundo trimestre de 2023, foi ainda mais expressivo, com crescimento de 17%. O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística também fez um balanço da produção de carcaças bovinas e foi apontado um aumento de 17%, com 2.570.000 toneladas. E vamos para o quadro em que os analistas da Scott Consultoria tiram as dúvidas dos pecuaristas. Acompanhe o Conversa com o Analista. Olá, meu nome é Alcides Torres, eu sou engenheiro agrônomo e analista de mercado da Scott Consultoria. Estamos aqui para mais uma Conversa com o Analista. E o papo de hoje, a pergunta que nós recebemos é se essa produção de DDG ela tem influenciado a quantidade de bovinos confinados. Bom, vamos lá. O confinamento de bovinos no Brasil ele já está consolidado, ele já acontece há décadas, não é? E o advento do DDG, que é um coproduto da produção de etanol de milho, ele veio, é claro, contribuir para o confinamento de bovinos. Mas não que ele tenha sido o incentivador, o multiplicador de bovinos confinados no Brasil. É claro que, por exemplo, se eu tenho bovinos perto de uma extratora de suco de laranja, eu vou ter polpa cítrica, eu vou calcular a minha ração para utilizar aquele coproduto, porque naturalmente, se eu estiver perto, o frete é mais barato, assim por diante. E é claro que se eu estiver perto de uma usina de etanol de milho, o DDG e o WDG devem compor a dieta do bovino de uma maneira mais econômica. Mas é claro que isso não significa dizer, porque eu tenho caroço de algodão, que por isso a gente teve mais confinamento de bovinos, porque eu tenho milho ou soja, assim por diante. É claro que os confinamentos se deslocam para as fontes mais baratas de alimento, mas seria um exagero dizer que o DDG é promotor do confinamento, tá? Na verdade, o confinamento é um consumidor de DDG e como o bovino é um animal que tem 4 estômagos, né? Então, o consumo desse coproduto ele, inclusive, faz bem para o meio ambiente, porque se não houvesse esse consumo, isso seria descarte, seria lixo. E do ponto de vista de nutrição animal, esse coproduto vira proteína de excelente qualidade e os dejetos do bovinos acabam, através da compostagem, virando fertilizante e a gente acaba, então, completando o ciclo de produção. É isso aí, obrigado pela pergunta. Meu nome é Alcides Torres, eu sou engenheiro agrônomo e analista de mercado da Scott Consultoria. E se você tem alguma dúvida, mande a sua pergunta para o WhatsApp do canal Terra Viva, DDD 11 941740716. E não esqueça de dizer seu nome completo, a sua cidade e o estado. E o consumo de carne bovina no Brasil pode alcançar um recorde. Segundo o relatório Visão Agro, divulgado pela consultoria Agro do Itaú BBA, o consumo per capita de carne bovina no Brasil deve retornar ao patamar recorde de 32 quilos por habitante, registrado em 2013. Esse crescimento será impulsionado pela produção de carne bovina, que deve aumentar cerca de 15% em 2024, superando as 10 milhões de toneladas em equivalente carcaça. As exportações também devem crescer 20%, atingindo mais de 3 milhões de toneladas, o que permitirá uma expansão da oferta interna de carne bovina em torno de 13%. O Itaú BBA também projeta um aumento no volume de gado confinado no segundo semestre de 2024,
impulsionado pelo baixo custo da ração, do boi magro e pelas boas oportunidades de fixação de preços no mercado futuro. Para 2025, a expectativa é de recuperação no mercado de cria, uma vez que 2024 marcará o terceiro ano consecutivo de aumento dos abates de fêmeas. E o DBO na TV vai para um rápido intervalo. Até já. Impresso ou digital? Se você quer o melhor conteúdo para a pecuária, fique com os dois. Tenha sempre seus exemplares da DBO à disposição, no escritório, na caminhonete ou ao alcance de seus colaboradores na fazenda. DBO é fonte de conhecimento, reportagens de campo, matérias, artigos e análises de mercado. Entre lá na nossa loja no portal DBO e faça sua assinatura impressa e digital ou só digital. Estamos de volta com o Terra Viva DBO na TV. Os conflitos que têm ocorrido pelo mundo podem impactar o comércio de lácteos no Brasil? Quem responde a essa pergunta é a médica veterinária Heloísa Vasconcelos, analista de mercado do Milk Pot. Está aqui no telão. Boa noite, obrigada pela participação. Boa noite, Renata. Eu que agradeço vocês pelo convite. A gente começasse falando dos conflitos, né? Os conflitos que preocupam o setor, eles ocorrem no Mar Vermelho. É isso? Fala um pouco, queria que você explicasse um pouco dessa região. Tá, perfeito. Na verdade, quando a gente fala aí da logística marítima, né, que envolve não só os lácteos, mas diversos outros setores, né, que impactam o dia a dia da população como um todo, a gente vem observando diversas crises há um tempo, né? Então, a gente pode falar desde lá de 2022, né, que já ocorreu o início do conflito entre Rússia e Ucrânia, já deu aí o pontapé inicial a diversas crises que a gente observou no setor marítimo, o que impactou o Brasil em diversos níveis, né? E agora, mais recentemente, o que tem chamado a nossa atenção é o Mar Vermelho, né? Então, tem ocorrido aí alguns ataques, né, em alguns navios e tem preocupado diversos setores, né? Não só o setor lácteo, mas automobilísticos e outros alimentos também. Então, nesse momento aí, a gente está falando do Mar Vermelho, né, que é um mar que conecta, de certa forma, a Europa com a Ásia, né? Então, faz uma conexão, né, mais especificamente, entre o Mar Mediterrâneo e o Oceano Índico. E é um mar, assim, é uma área extremamente importante para a logística global marítima, cerca de 15% a 20%, né, segundo alguns dados internacionais, cerca de 15% a 20% aí do tráfego, né, global de navios cargueiros passam ali por essa região. Então, só para vocês entenderem o tamanho da importância aí do Mar Vermelho para a logística global como um todo. E mais recentemente, né, desde novembro mais ou menos de 2023, a gente vem acompanhando aí alguns ataques que têm ocorrido a alguns navios cargueiros da região que têm afetado de grande forma a logística como um todo. Então, alguns desses ataques aí são associados a alguns movimentos políticos, como os Houthis, né, que são um movimento aí iemenita. O que acontece é que algumas empresas, né, aliás, diversos comércios estão evitando passar por aquela região justamente para evitar esse tipo de ataque que pode acontecer, né? Então, com isso, tá tendo um desvio de rota muito grande, né? Essa é uma ligação muito importante entre Europa e Ásia. E agora diversos comércios, né, estão evitando essa rota e fazendo um desvio muito grande que tem como principal aí, consequência um aumento bem grande no custo de logística, né? E quando a gente fala dos lácteos, a gente tem ali nessa região e está impactando de uma forma muito grande um dos 10 maiores importadores de lácteos do mundo, né, que é a Argélia. Então, a Argélia aí tem uma grande parceria comercial com a Nova Zelândia, né, que é a principal exportadora de lácteos do mundo. E o principal caminho aí entre Nova Zelândia e Argélia envolvia justamente o Mar Vermelho. Então, agora a gente está vendo não só essa parceria comercial, mas diversas outras evitando a rota, aumentando muito mais o tempo de entrega e o custo logístico envolvido em todas essas relações comerciais. Então, essa preocupação, assim, atualmente a gente olha para o Mar Vermelho, mas quando a gente fala de crise em logísticas marítimas, a gente já vem acompanhando há algum tempo uma movimentação bem grande em relação a esse assunto. Heloísa, você tem uma ideia de quanto que aumentou esse custo de logística com essa rota maior? É difícil falar em números, porque cada navio tem um tamanho ali, né, um peso permitido, e também o produto que vai sendo levado também afeta tudo de uma forma bem impactante. Então, é difícil a gente falar num número exato, né? Mas dá para saber, assim, que é um impacto suficiente para que esses países que são os compradores estejam procurando outros parceiros comerciais, né, para justamente evitar aquela região. Então, às vezes, a Argélia ali, que pagaria
um preço um pouco mais confortável no produto da Nova Zelândia, né? Está procurando um produto que para ela acaba sendo um pouquinho mais caro, mas que evita aquela rota, então evita aquela confusão que está acontecendo ali no Mar Vermelho. Então, o frete que às vezes ia ser mais caro para países como a Argélia, mas não só a Argélia, como toda a região, que eram mais caros, agora nesse momento estão passando a ser mais baratos. Então, é difícil a gente falar num número, mas é um impacto que a gente pode ser significativo, sim. Isso afeta o Brasil como? Como é que a gente está nessa situação? Então, o Brasil, né, a gente ainda não é autossuficiente aí na questão do leite, né? A gente consome, assim, mais do que a gente produz de produtos lácteos. Então, ainda tem, assim, uma porcentagem do nosso consumo que vem de importações. Então, por isso, quando a gente fala dos lácteos no Brasil, é importante a gente olhar o cenário global como um todo, porque acaba impactando os preços que o Brasil paga pelas importações de lácteos. Então, hoje, os principais parceiros comerciais aí do Brasil é a Argentina e o Uruguai, né? No último ano, esses dois países foram responsáveis por praticamente 90% de todas as importações lácteas do Brasil. E, como eu falei, a Argélia ela tem procurado outros parceiros comerciais em decorrência aí dessa crise e dessa movimentação no Mar Vermelho. E a Argélia tem procurado, por exemplo, a Argentina e o Uruguai, que também são fornecedores do Brasil. Então, do ano passado, né, do primeiro semestre desse ano, já aumentou para mais ou menos 35%, 36%, né, as exportações de Argentina e Uruguai indo para a Argélia, sendo que no mesmo período do ano passado estava em torno de 20%, né? Então, a gente já tem um aumento de quase 16 pontos percentuais aí em relação à compra que está sendo aí destinada para a Argélia dos nossos principais fornecedores, né? Então, acaba tendo aí uma competição um pouco maior aí pelos produtos que poderiam ser destinados ao Brasil. Nesse momento, a gente ainda não pode afirmar que a Argélia está tirando um leite, né, que era para estar vindo para o Brasil. Então, nesses primeiros 7 meses, na verdade, de 2024, a gente observou que as importações brasileiras de lácteos, elas continuaram num patamar muito alto. Então, o Brasil ele ainda está conseguindo, né, ter a disponibilidade desse leite para as nossas importações. Mas é um ponto de alerta, porque essas relações comerciais aí do Mercosul, né, Argentina e Uruguai, mais especificamente, com esses outros países, ela está fortalecendo. Então, é uma coisa que a gente precisa olhar e eu acredito que, principalmente aí no médio prazo, a gente precisa ter, né, um pouco mais de atenção em relação a isso, porque aí sim, a Argentina e o Uruguai às vezes podem preferir, né, fazer algumas negociações a mais com a Argélia do que com o Brasil. E nesse caso, se isso acontecesse, aí sim a gente veria uma disponibilidade menor de lácteos para as compras brasileiras, afetando bastante o nosso mercado. Isso que eu ia te perguntar agora, a gente não tem uma preferência por ser Mercosul com relação a esses dois países daqui? E outra questão é, isso traria, por exemplo, se a gente diminuir a nossa importação, a gente poderia ter aumento de preço nos lácteos no supermercado? Sim, respondendo as suas duas perguntas, a gente tem sim essa preferência por ser do Mercosul, né? Tem aí a taxa externa comum do Mercosul, que com certeza favorece o Brasil. Inclusive, né, a gente tem aí alguns indexadores, né, digamos, de preços internacionais. Um grande exemplo que a gente sempre usa quando a gente conversa de preços internacionais de lácteos é o leilão GDT, né, da plataforma GDT, que é o principal leilão internacional de lácteos que a gente tem hoje. Então, no último leilão GDT, a gente já viu uma movimentação de aumento dos preços internacionais dos lácteos e há alguns anos, né, aproximadamente 2 anos para ser mais específico, a gente viu que o preço que o Brasil paga pelos nossos lácteos importados, ele está acima do preço que ele é indexado ali mais ou menos no leilão GDT. E nesse último evento que já aconteceu e com as últimas cotações que a gente tem das negociações que estão sendo feitas com o Mercosul, essa diferença ela já estreitou. Então, o Brasil ele era um excelente comprador, porque ele pagava sempre acima, né, do patamar internacional ali de preços que era estabelecido pelo GDT. A gente continua pagando a mais justamente por conta dessa relação aí de Mercosul, né, que favorece o Brasil como comprador desses lácteos, mas nesse último evento a gente já viu um estreitamento dessa diferença. Então, isso pode fazer com que nos próximos meses, né, com o Brasil pagando a mesma coisa, com essa tarifa aí externa comum do Mercosul, e a Argentina e o Uruguai estreitando as suas relações comerciais com outros países que são grandes importadores, como a Argélia, que inclusive importa um volume maior do que o Brasil, isso pode sim favorecer essas relações comerciais do Mercosul com outros países.
E aqui no Brasil, caso isso acontecesse, né, poderia sim esse aumento aí dos preços internacionais, né, fazer com que o Brasil tivesse que pagar um pouco a mais para conseguir importar os seus lácteos e, consequentemente, puxar também os preços que a gente vê no mercado doméstico. Então, caso isso aconteça, né, a gente está ainda com um cenário um pouco hipotético, porque a gente está tentando entender de fato como que vai afetar, né, essas relações comerciais do Mercosul com outros países e do Mercosul com o próprio Brasil como comprador. Mas caso esse cenário acontecesse, a gente poderia ver sim esse aumento aí de preços impactando toda a cadeia de lácteos no Brasil. Ótima explicação. Obrigada pela participação e até a próxima. Imagina, eu que agradeço vocês, viu? Obrigada, Renata. Até a próxima. Até a próxima. E a Expo Inter é a maior feira agropecuária da América Latina. O evento, no Rio Grande do Sul, promete gerar negócios para produtores afetados pelas enchentes deste ano. O cuidado com as estrelas da feira é grande. A lã das ovelhas tem que estar perfeita para o julgamento das raças. Deixar eles bem apresentados, principalmente na hora do banho, deixar elas limpinhas, deixar elas branquinhas, para o momento do julgamento elas estarem bem apresentadas para não ter nenhum problema. A Expo Inter é a maior feira agropecuária a céu aberto da América Latina. Realizada em Esteio, na Grande Porto Alegre, deve receber quase 1 milhão de visitantes até o dia 1º de setembro. Em 2023, foram quase 8 bilhões de reais em negócios. Neste ano, a Expo Inter simboliza a retomada do Rio Grande do Sul depois da tragédia climática de maio. As enchentes que causaram prejuízos no campo também atingiram o parque de exposições, que foi recuperado para receber o evento. Onde havia água, agora tem tecnologia para desenvolver a agricultura e a pecuária. A indústria de máquinas e implementos do norte do estado aposta na recuperação do agronegócio gaúcho. A gente sabe do impacto que isso causou no ambiente agro, né? Que foi muito pesado. Porém, hoje a gente percebe que o produtor está vindo, está reerguendo, né? A gente vê uma fortaleza muito grande por parte do produtor, pelo fato de não desistir. A área de produtos da agricultura familiar tem mais de 400 expositores. Muitos deles, como o Lorivo, estão se reerguendo. Com a chuva e a inundação, o apicultor perdeu parte das colmeias e da produção. Com muita alegria a gente está voltando, né? A Expo Inter é a superação, é o começo de tudo, né? Isso aí, superação. E o DBO na TV vai para um rápido intervalo. Até já. Estamos de volta com Terra Viva DBO na TV. E vamos agora para as informações do mercado do boi gordo e as cotações nas principais praças do país. No balanço do dia da Scott Consultoria, o mercado do boi gordo teve variação em 14 das 32 regiões apuradas. E em todas o preço subiu, acompanhando alguns dias seguidos de pressão altista no mercado. A lista das altas é encabeçada por Barretos e Araçatuba, onde o preço das fêmeas subiu para R$ 215, a prazo e ainda sem descontar o fundo rural. No Espírito Santo, a vaca também subiu para R$ 205. Em Belo Horizonte, capital de Minas Gerais, o boi custa R$ 227 por arroba, e no Triângulo Mineiro, o macho sai por R$ 225 e a fêmea por R$ 210. No Acre, o boi já é vendido por R$ 180 por arroba. Ainda no norte do país, em Marabá, no Pará, a vaca agora é comercializada por R$ 190. A pressão altista se repetiu no Nordeste. No sul da Bahia, o pecuarista não recebe menos que R$ 200 pelas vacas. No oeste do estado, quem subiu foi o boi, e agora está saindo por R$ 215. No sul do país, apenas em Santa Catarina teve reajuste no preço. A vaca agora custa R$ 225. No norte do Mato Grosso, a alta foi geral, com o preço do boi sendo reajustado para R$ 212 e o da vaca para R$ 197 por arroba. Em Campo Grande, capital do Mato Grosso do Sul, a vaca agora é vendida por R$ 222. Em Goiânia, o boi subiu para R$ 225
e a fêmea para R$ 215. E fechando a lista, no sul goiano, a vaca custa agora R$ 216. E o Terra Viva DBO na TV de hoje fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia e até amanhã.